Boa noite a todos. Vamos começar mais um Conversa com Cacau. Hoje entrevistaremos o jornalista da Rádio Globo e CBN, o Bruno Faria, botucatuense. Boa noite, Edinho. Boa noite, Carlão. Boa noite, Zé. O Bruno entrando. Já vou te chamar, Bruno. Boa noite, Ailton, Amanda. Você, Bruno. Opa. E aí, Cacau, tudo bem? Boa. Tudo certo, Bruno? Tranquilo? Joia. Vamos lá, vou fazer só a apresentaçãozinha rapidinho aqui do programa e também falar a pergunta para o sorteio. A gente já começa nosso bate-papo, ok? Claro, fica à vontade. Isso aí. Bom, pessoal, então esse aqui é o Conversa com o Cacau, né? O nosso tradicional programa aí das terças às 19 horas. Né? Hoje, um pouquinho diferente, né? Normalmente temos jogadores, esportistas de Botucatu, e hoje vamos entrevistar um jornalista, né? Um jornalista da Rádio Globo, da CBN, o Bruno. Né? Então vai ser um bate-papo muito legal aí, promete muitas histórias aí de bastidores. Né? Vamos te apertar nisso aí, viu, Bruno? Para contar para nós uns bastidores aí, mas fica tranquilo que a gente vai querer informações sempre de uma coisa bem descontraída, bem tranquila. Então esse aqui, só colocando, o Conversa com o Cacau vai completar um ano daqui 2 semanas, né? A gente já faz um ano que está aproveitou essa questão de aproveitamento não sei se aproveitamento de oportunidade, né? Mas aproveitando a pandemia, a gente resolveu falar sobre esportes, né? Falar sobre principalmente futebol, e uma forma de entretenimento enquanto as pessoas estão em casa. É uma forma que a gente achou. Só lembrando, para participar ao final da live, teremos o sorteio de 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e também 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas da Klaus Sports. Para participar é somente colocar aí nos comentários. O Bruno, hoje, ele é repórter setorista, né, que cobre uma grande equipe do futebol paulista. Qual que é essa equipe? De qual equipe o Bruno é setorista? Durante a live a gente vai falar isso, vai acabar falando, né? O pessoal com certeza já sabe aí, mas essa é a nossa pergunta. É só colocar aí na resposta aí, colocar nos comentários a resposta dessa pergunta. Né? Aí o Giovanni já acertou aí. Vamos seguir o Giovanni aí, que ele já acertou. Uma boa noite, Bruno. É um prazer estar falando com você. Né? Um botucatuense que está fazendo sucesso aí nos meios de comunicação. É um prazer estar falando com você. Uma boa noite. Tudo bem, Cacau? Boa noite. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder trabalhar hoje na Globo CBN e poder participar com você aqui. Perfeito, Bruno. Então a gente vai falar muito, como estão falando, né? O Bruno é hoje um repórter setorista de uma grande equipe, né? O pessoal tá respondendo aí, a gente vai anotando, fica um pouco. Às vezes eu baixo a cabeça, viu, Bruno? Mas é para anotar alguns nomes aqui, tá? Não esquenta com isso, não. Fica à vontade. Vamos conversar, vamos descontrair. Isso aí. Então, Bruno, eu queria saber da sua infância, né? Eu acredito que você não falou assim, ó, ninguém acha que cresce e fala assim, não, eu vou ser jornalista, eu vou trabalhar com esportes. Primeiro o moleque vai jogar bola, né? Quem gosta de futebol, quem gosta vai jogar bola. Como que foi com você? Não foi muito diferente. Eu sempre tive o sonho de poder jogar bola, mas com o passar do tempo foi visível que não tinha condições nenhuma de entrar em campo. Nenhuma mesmo, mas sempre gostei de jogar bola. E o que mais me chamava a atenção é porque eu fui criado pelos meus pais, mas eu tive um auxílio muito grande do meu avô.
E o meu avô sempre foi fanático por futebol, sempre foi louco, doente. Então, qualquer tipo de jogo, eu chegava à casa dele, a TV estava ligada em algum jogo. Ou quando nós saíamos, ele ligava o rádio para ouvir ou para não só jogo, mas programas de esportes, enfim. Eu estava, então, praticamente 24 horas vendo, acompanhando o futebol, e assim eu fui criando gosto para isso. Mas eu me lembro também que na infância, meu avô comprava muito jornal de esportes, jornal em geral, mas o de esportes estava sempre na cabeceira da cama dele. Então eu pegava esses jornais, ficava ao lado dele, ele me mostrava, sempre apontava um time ou outro de São Paulo quando estava bem. E aos poucos eu fui criando gosto pelo esporte. Desde então, nunca mais saí. Sou apaixonado. Eu tô de férias, tô em Botucatu. E eu posso te dizer, Cacau, hoje mesmo já assisti Liga dos Campeões da Europa. Amanhã pretendo assistir também. Não tem como não assistir. Hoje tem Santos, hoje tem Corinthians, que eu também vou querer assistir os 2 jogos. Então é uma paixão. Eu gosto de assistir, gosto de comentar, gosto de participar, e acredito que tudo começou por conta do meu avô. Não, perfeito. Como você citou aí, só quem não acompanhou, hoje à tarde teve a Copa dos Champions League, né? O Porto mesmo, os 2 times, curioso, né? Os 2 times que venceram fora de casa, mas mesmo assim não se classificaram, né? Porque pelo resultado da semana passada, o PSG passou, né? Tinha ganho do Bayern 3-2, hoje perdeu de 1-0. E o Chelsea tinha ganhado o Porto 2-0, hoje perdeu de 1-0, passaram os 2 times que perderam. Curiosidade isso, né, Bruno? É verdade, chama muita atenção. E o jogo do Chelsea e Porto foi no estádio, em Sevilha. Por conta da pandemia, e chama atenção porque as 2 partidas, que não tem nada a ver com as 2 equipes do país, mas eles contam o gol fora, mesmo assim. Sim. E o Chelsea jogou a primeira, como visitante, fez 2 gols. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente nessa fase mata-mata. Aliás, amanhã tem 2 grandes jogos também. Eu fico assistindo, mudo para um canal, ponho em outro, volto, fico no celular em um, depois eu ponho na TV em outro, e assim vamos. Quem gosta de futebol, hoje tem que ser assim, né, Bruno? Antes era só TV, hoje tem as várias mídias, a gente sempre procura assistir os grandes jogos. Né? Verdade. Legal. Bruno, e daí? Então, a infância então, sua assim, não foi muito diferente do que as pessoas, né, as crianças que gostam de futebol, né, fazem, né? Então, tenta jogar bola, acompanha, no seu caso, o avô para assistir, na verdade, ouvir jogos, né? Porque na época talvez não tivesse essa quantidade de jogos na TV, né? Era mais ouvir a questão do rádio e tal. Isso talvez possa ter te influenciado a entrar na comunicação, né? Como que surgiu a comunicação na sua vida? Como falar, não, eu vou trabalhar no rádio, eu vou trabalhar com comunicação. Como que surgiu isso para você? Pergunta bacana, Cacau, porque tudo começa através do rádio. Você foi muito bem ao dizer que não tinha tantos jogos na TV. Era muito no rádio. Então eu cresci ouvindo mais jogos através do rádio do que vendo a TV. Com o passar do tempo, eu estava em dúvida, quando eu termino o 3º colegial, sobre o que eu iria fazer para a minha vida. Aliás, é um ponto que eu acho que ainda as pessoas, quando terminam com 17, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, com 17 e 18 anos, é muito cedo para a gente pensar o que a gente quer fazer da nossa vida. E ali eu estava em dúvida em muitas coisas. Em ser fisioterapeuta, porque na época eu praticava judô, eu fiz 10 anos de judô, então eu tive algumas lesões no corpo e eu passei por muito tempo em fisioterapia. Pensava em contribuir com os atletas, mas sempre ligado ao esporte. Ao mesmo tempo, eu olhava a tecnologia, computadores crescendo, informações chegando. Tanto é que eu fiz a faculdade de informática aqui em Botucatu, na FATEC. Sou formado em tecnólogo da informação. Aliás, o professor seu pediu para mandar um abraço ao Sleiman, o Eduardo Sleiman falou, não, a gente tem um outro programa no Facebook, né? Ele falou, você vai entrevistar o Bruno, manda um abraço para ele, ele foi meu aluno na FATEC. Que legal, um abração para o Sleiman, lembro, claro que eu lembro do professor. Então, e aí nesse meio tempo, nesse caminho, eu fui pensando em muitas coisas, mas o rádio estava no meu sangue, na minha veia, e eu queria de qualquer forma poder trabalhar em rádio. E quando isso surgiu, existia muitas vertentes na minha vida para que eu pensasse muito bem se era isso ou não. Então eu sentei para conversar com os meus pais para ter uma ideia do que o rádio poderia me proporcionar.
Claro que depois dessa conversa eu fiquei muito feliz e queria trabalhar em rádio. A minha ideia sempre foi ser um repórter esportivo, mas você sabe, em Botucatu é muito difícil. Isso. Infelizmente nós não temos o time profissional. Nós temos o futsal, que aliás é muito bem representado pela cidade. Mas não tinha time de campo e eu queria muito isso. Foi quando surgiu uma possibilidade de realizar um curso técnico na cidade. Quando eu estava nesse curso técnico, eu chamei os meus pais. O professor Sleiman vai ficar bravo comigo agora. Mas na ocasião, eu chamei meus pais e falei, olha, eu quero ser jornalista. Eu quero ser repórter de campo. Eu quero ir embora de Botucatu, eu quero trabalhar em São Paulo. Então, meus pais pediram um pouco de paciência, pediram para que eu terminasse a faculdade de informática, porque seria muito importante no meu currículo. Ao mesmo tempo, fizesse o curso e ingressasse nos veículos de comunicação, fosse ganhando experiência, tendo as minhas vivências dentro do meio radiofônico. E aí eu terminei a faculdade, eu me formei em informática final de 2009, dezembro. E em fevereiro de 2010 eu já comecei a fazer a faculdade de jornalismo. E assim foi, porque a partir do momento que eu me formei no curso de rádio, eu comecei a trabalhar numa rádio comunitária, que fica numa cidade bem próxima aqui a Botucatu. Foi a Rádio Paixão FM, eu fiquei em torno de 4 meses. Então não tinha experiência nenhuma e tive uma possibilidade muito grande. Aliás, foi um tio que me arrumou essa oportunidade. Eu fui, cresci, aprendi ali, depois eu já vim para Botucatu e ao mesmo tempo sempre sonhando, imaginando que um dia eu pudesse chegar em São Paulo para poder trabalhar como repórter esportivo. O caminho foi longo, foi difícil, mas eu consegui chegar lá e estou muito feliz porque fazer jogos, poder trabalhar com grandes nomes do jornalismo esportivo, para mim é muito bacana. É a realização de um sonho. Não, com certeza, Bruno. E assim, a gente toma, quem está ouvindo aí, principalmente o pessoal mais novo, o Giovanni Luque, que entrou na faculdade de jornalismo agora, aí, um menino aí que tem futuro, conhece bem do esporte, acho que tem jeito para coisa. Esse é o exemplo. A dedicação, tem um sonho e vai buscar. Vai buscar. Se você ficar sentado na sua casa sem ir atrás, não vai cair do céu. Né? A coisa é muita dedicação, o trabalho, ir atrás e vai procurar o seu sonho. O Bruno é um exemplo aí de uma pessoa que, mesmo estando no interior, numa cidade que não tem um time que ele poderia trabalhar no time da cidade, poderia ser visto em outro meio de comunicação maior, alguma coisa, não tinha nada disso, ele foi buscar o espaço e, graças a Deus, conseguiu, muito, muito merecidamente, né? E assim, daí aqui eu lembro bem que eu, inclusive, participei numa ocasião, aliás, antes disso, a gente conversei hoje com meu pai, tudo, ele lembra de você, a gente lembra, que o Bruno, para quem não sabe, o Bruno morava aqui, descendo minha casa, aqui embaixo, a gente via sempre ele passar aqui tá na frente, e sempre, isso aí não vou te entregar, mas sempre com uma camisa de um clube aí de São Paulo, não vou falar qual que é o clube, né? Então a gente sabe isso aí, mas estamos de boa aí, não vai ser eu que vou falar, né? Então, aí a gente já conhece então o Bruno desde criança, mas assim, a gente teve a oportunidade, tinha um programa muito bacana aqui, a gente via futuro nisso, não que a gente seja visionário, alguma coisa assim, mas eu cheguei a participar do Arquibancada Criativa. O Arquibancada Criativa foi uma vez ali na sede ali da Criativa, né? Participar de um programa muito bacana que unia o humor com o esporte, né? O humor com o esporte muito bacana, era muito prazeroso participar, era muito, muito prazeroso ouvir, né? A gente ia jogar bola de sábado à tarde no Rebola e a gente ia ouvindo o Arquibancada Criativa, todas as vezes, com informações, questões informações, questões de humor, entrevistados, muito bacana o programa. Então a gente via que aquilo ali tem futuro e daí é muito prazeroso saber que o Bruno está numa Rádio Globo e CBN, dois monstros de emissoras das maiores do Brasil em termos de comunicação. E como que foi lá? Como que era o Arquibancada lá, o Bruno? Eu acho que era você e o Anderson na época, se não me engano, né? Você e o Anderson França, vocês que comandavam ali o programa, era bacana, né? Foi uma escola ali também, né?
Foi. Logo depois que eu saio da Paixão FM, eu sou contratado para trabalhar na Municipalista. E na Municipalista eu trabalho com o Vinícius dos Santos, filho do Vanderlei, que, aliás, é um amigo de infância, amigo mais de 20 anos de amizade. E eu trabalhei por 2 anos lá quando surge a possibilidade de me transferir para a Criativa. E a minha ida para a Criativa era para ter um programa de esportes que o Anderson já sabia, mas quem estava na rádio na época era o Eric Facioli. E o Eric tinha sido meu professor no curso de rádio em 2007 em Botucatu. Então ele leva essa ideia para o Anderson França de que poderia surgir uma possibilidade. Na ocasião, a rádio fechou uma parceria para transmitir os jogos aos finais de semana, meio de semana na rádio, com uma grande emissora de São Paulo, coisa que aqui na nossa cidade só tinha rádio AM, e aí surge a possibilidade do Arquibancada. O Anderson me chama para conversar, me pergunta se eu tinha algum tipo de projeto, e eu peço para ele alguns dias, porque eu tinha uma ideia de um programa no rádio. E assim, eu crio o Arquibancada Criativa, lógico, com alguns pitacos, algumas ideias e dicas do Anderson França. A gente coloca no ar, começa comigo e com o Anderson, depois vem o Valim participar com a gente. O Valim também fica um período que, além das informações, tinha a banda ao vivo, tinha às vezes música de um pessoal da região que vinha tocar para falar em show, em banda, em eventos que iam fazer na cidade. Então era um programa bem descontraído. 2 horas era algo muito gostoso. E com o passar do tempo, depois do Arquibancada, nós criamos um outro programa que era diário, que era o Esporte 98. Que era em torno de 20 a 30 minutos, um programa que ia ao ar na hora do almoço. Então esse programa na hora do almoço, a gente atualizava dia a dia o que os clubes estavam fazendo. Se tinha Liga dos Campeões, se tinha vôlei, se tinha tênis, se tinha basquete, se tinha informações de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim. A gente passava as informações de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o meu crescimento dentro da rádio, em todas eu aprendi muito, viu, Cacau? Desde a Paixão, a Municipalista, a Criativa, mas o meu sonho sempre foi poder ir para São Paulo. E aí entra uma coisa curiosa, porque desde 2011, e ali eu estou no meu 2º ano de jornalismo, eu vou a São Paulo, quando eu tiro férias aqui, para entregar os meus currículos. Porque meu sonho já era ir para lá. E meu pai falava, calma, quando você se formar, você vai para lá, tal. E eu não conheço. E assim, ninguém da minha família é jornalista. Ninguém trabalhou em rádio. Eu ia para São Paulo, ficava num apartamento de um tio que morava em Barueri. Eu levantava cedo, pegava o trem, descia na Barra Funda, olhava o campo, porque eu não conhecia São Paulo. Eu não tinha ideia de São Paulo. Então eu olhava, pegava os endereços, ia de ônibus, ia de metrô, dava um jeito, chegava na porta das emissoras, entregava o meu currículo, entregava um CD com a minha voz, com os programas que eu apresentava e pedia uma oportunidade para conversar. Curiosamente, a única rádio que não pegou o meu currículo e o meu CD foi a Rádio Globo. A única rádio que não pegou. Eu fui 2 vezes à Rádio Globo. E quando eu cheguei à rádio, me pediram para que eu enviasse um e-mail. E naquela época eu pensava, eu vou mandar e-mail e ninguém vai ver. Ninguém vai saber quem é o Bruno. E eu não conhecia ninguém para poder pedir uma oportunidade. Sabe, de conversar, de fazer um teste, algo nesse sentido. Eu fui 2011, 12, 13, 14 e 15. Em janeiro de 2015 eu estava conversando com o meu pai e eu falei para ele, pai, desisti do meu sonho. Eu tinha me formado em 2013, eu não quero mais ir para São Paulo, eu não consegui, ninguém me chama para conversar, ninguém quer falar comigo, ninguém quer bater um papo. O que eu vou fazer? Eu vou continuar em Botucatu. E meu pai, não desiste, é teu sonho, você precisa ir. E as coisas foram acontecendo, Cacau. E aí, em janeiro de 2015, eu enviei meu currículo por e-mail para a Rádio Globo, entre outras rádios. Foi quando, 9 meses depois, na verdade 8, chega um e-mail do nada, simplesmente do nada, com a seguinte informação. Oi, Bruno, tudo bem? Aqui é a fulana de tal, eu trabalho na Rádio Globo e nós temos uma vaga aberta. Se você tiver o interesse, responda esse e-mail. Próxima quinta-feira, 3 horas da tarde. Aquilo para mim foi como um gol, foi como uma vitória. Sim. Era tudo que eu queria, uma oportunidade para poder conversar. Eu fiquei doente, fiquei maluco, liguei para o Anderson, falei, Anderson, eu tinha um banco de horas, eu preciso de uma folga nesse dia,
Ele falou, tudo bem, pode pegar. Subi no ônibus aqui em Botucatu, parei na Barra Funda, andei 2 estações, parei na Santa Cecília e fui até a Rádio Globo. Fiz o teste, aí fica todo aquele sentimento, aquela apreensão, aquela ansiedade do que vai acontecer. Eu nunca tinha feito um teste. Fiz o teste, 3 dias depois, sexta, sábado, domingo, na segunda eles entraram em contato comigo, o que eu achei muito legal, porque eles deixaram bem claro que na quinta-feira, depois de uma semana, eles dariam uma resposta, positiva ou negativa. Positiva ou negativa, sim. Positiva ou negativa. E eu fiquei muito contente, porque eu falei, pelo menos não fico criando expectativa, será que eles vão ligar, será que eles não vão? E as coisas não estavam acontecendo para mim, então era a minha grande chance. Foi quando na segunda, eu chegando à minha casa, toco o telefone, eu tô abrindo o portão, a minha mãe atende o telefone e no fundo eu escuto, só um minuto que ele tá chegando. E eu nem sabia o que era. Quando eu entro, meus pais não sabiam que eu tinha ido para São Paulo, aliás, eu não contei para ninguém. Eu fui porque eu já estava com tanta ansiedade, com tanta expectativa, que eu não queria gerar isso em cima deles. Sim, sim. Das pessoas à minha volta. Então eu só falei que eu estava indo para São Paulo, que eu precisava resolver algumas coisas. E eu fui. Quando minha mãe passa o telefone, e é até uma história engraçada, porque no dia que eu volto mesmo, do teste, a minha mãe falou, olha, você não me falou nada, mas o sentimento de mãe diz que você foi fazer um teste em São Paulo. E eu não falei nada para minha mãe. É incrível, coração de mãe é diferente. Instinto. E eu falei, não tem nada a ver. Na segunda, quando ela me passa o telefone, ela fala, é a fulana de tal da Rádio Globo. Ali meu coração dispara, porque a gente não sabe o que é. Eu atendo o telefone e ela fala, você foi aprovado. Eu falei, eu aceito. E foi tão engraçado, porque ela não tinha nem falado em valor para mim. Ela não tinha nem falado em salário. Eu só falei, eu aceito, é meu sonho. E não era para ser repórter esportivo, era para trabalhar no jornalismo, para cuidar de apuração, trânsito de São Paulo, era para fazer matéria, reportagem na rua. Eu falei, na hora, aceito. Claro que eu aceito, é meu sonho, eu tô lá. Sim. E no meu primeiro dia, Cacau, eu encontrei o Oswaldo Pascoal, comentarista hoje da Fox Sports. Sim. Eu já chamei o Oswaldo Pascoal, eu não acreditava que eu estava no mesmo ambiente com o Pascoal. Para quem acompanha na TV e você tá ao lado desse cara, aí eu comecei a ver Mário Marra, aí eu vi Oscar Ulisses, aí eu comecei a ver outras, o saudoso Deva Pascovitch. Eu comecei a ver algumas pessoas à minha volta que eu falei, é incrível, eu me arrepiava. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, você não acredita quem estava aqui na rádio, fulano de tal, eu tô conversando com ele. Então, as coisas foram acontecendo, mas no meu primeiro dia, eu fui falar com um dos chefes do esporte que eu queria trabalhar no esporte. Olha que louco, né, que eu fui. Sim. No meu primeiro dia de trabalho. Mas as coisas foram acontecendo. O cara tá chegando agora, já quer... O cara tá chegando agora, nem sentiu mais. É porque o coração, é aquilo que você falou no começo. É difícil para quem sai do interior e consegue uma oportunidade em São Paulo. E é mais difícil ainda quando você chega numa grande emissora. Sim. Quando eu cheguei e vi tanta gente importante à minha volta, eu falei, é a minha chance. Eu quero pedir. E no meu primeiro dia eu pedi. Depois que eu criei mais intimidade com as pessoas, que a vida foi passando em São Paulo, eu até pedi desculpas para uma coordenadora que foi minha chefe no passado, ela nem está mais hoje na rádio. Mas ela falou, não tem problema, você sempre deixou claro e evidente que o seu sonho era esse, e que bom que você conseguiu realizar isso. Depois de 3 anos que eu já estava na rádio, eu fui para a equipe de esportes, hoje eu estou há 5 anos e meio na Globo CBN, né? Que Sim. Teve uma junção há alguns anos atrás, a CBN, a Central Brasileira de Notícias. A Globo em São Paulo não existe mais, só que a gente continua gerando conteúdo para o site, a gente continua participando ao vivo do Globo Esportivo com o Marcelo Barreto no Rio de Janeiro, para falar principalmente sobre o Santos. Então, às vezes eu estou com informações de outros clubes, como Palmeiras, Corinthians ou até mesmo São Paulo, também entro para participar, para falar com eles. Então, a equipe do Futebol Globo CBN, para mim é um orgulho muito grande. Cacau, olha... Certo. Você me via, né, Bruno, passando em frente assim, ali à sua casa, indo trabalhar, voltando, indo a pé e voltando a pé... Sim. Você acompanhou um pouquinho do processo, né? Não, com certeza. Meu pai, que também está na live aí, acompanhou isso também. A gente tem um orgulho de ser de um botucatuense, está tão bem aí nessa questão da comunicação. Bruno, eu vou voltar nessa questão da Globo, a gente vai explorar bastante isso aí.
Eu queria voltar só um pouquinho aqui para Botucatu. Você citou alguns nomes aí do jornalismo, né? Aqui em Botucatu ou na região aqui, teve algum nome que você se espelhou, se admirou? Lógico que tem vários, né? Lógico que você deve, né? Como jornalista, você vai procurar um nome, outro assim, e pegar um pouquinho de cada um. Eu acho que um bom jornalista, um bom profissional se baseia, acredito que nisso, pegar as coisas boas das outras pessoas, né? Ter essa questão. Mas tem algum em especial, alguém em especial, alguns em especial, que você gostaria de citar? Um jornalista que sempre me chamou a atenção, e aí eu vou falar do âmbito do jornalismo esportivo, para mim, que sempre chamou a atenção foi o PVC, o Paulo Vinícius Coelho. Eu sempre que eu ouvia o PVC, o que mais me chamava a atenção era a capacidade que ele tinha para informar um time adversário de um grande. Exemplo, o Santos vai jogar contra o The Strongest da Bolívia. Aliás, se o Santos avançar hoje, vai cair no grupo do Boca, do Barcelona. Boca, Barcelona e The Strongest. E The Strongest. É um grupo muito difícil. Acredito que passe e estou na torcida para que isso aconteça. Mas o que mais me chamava a atenção que o PVC trazia de informação é que ele conseguia passar o detalhe, as informações do time, como se fosse um adversário de São Paulo do Santos. Como se fosse um Santos e Corinthians. Ele falava com personalidade das duas equipes. E isso me chamava muita atenção. Como ele era capaz de trazer informações do The Strongest ou de qualquer outro clube com a quantidade de informação e conhecimento que ele tinha. Isso tudo é estudo, óbvio. Mas isso me chamava muita atenção nele. Então, era e sempre foi uma referência. Aliás, eu tive a possibilidade de trabalhar com o PVC na Rádio Globo. Na época que eu trabalhei no entretenimento, tinha a prancheta do PVC, era um quadro que acontecia todas as manhãs. Eu era produtor de um programa chamado Papo de Almoço, com a Adriane Galisteu, o Thiago Abravanel, e tinha uma parte que era do esporte. E quando tinha o esporte, eu que entrava para conversar com o PVC. Então eu fiquei um ano batendo papo com ele, o que para mim foi um sonho, porque na segunda ou terceira vez que eu liguei para ele para a gente fazer o ao vivo, eu falei, PVC, antes de entrar no ar, eu queria te agradecer, falar que você foi uma referência para mim. E ele ficou todo sem jeito. Ele falou, olha, obrigado, é difícil imaginar, mas eu fico muito feliz. E eu peguei uma amizade muito grande com o PVC. A gente, de vez em quando a gente se fala ainda, não como a gente se falava na época, a gente se fala bem pouco agora, mas ainda tem o contato dele. E eu acho uma pessoa muito diferente das demais, porque ele consegue trazer dados e informações que você, quando para pensar, caramba, como é que ele conseguiu esse detalhe? Isso é estudo, é conhecimento. É algo que você adquire com o passar da carreira. Com certeza. Assim, eu particularmente também sou muito fã do PVC. Ele trabalhou na revista Placar, né? A famosa revista Placar, né? Então a gente vê que... E assim, o que me passa dele, né, no caso do PVC, é essa questão dele ter esse conhecimento. Ele não parece... que hoje está muito relativamente simples, né? Você vai dar um clique no site de busca aí, você consegue informações gerais, mas ele passa, pelo menos, é claro que tem o estudo, mas para ele passa essa impressão que ele é coisa da memória dele. Pode até não ser, mas passa essa impressão que ele tá passando uma informação com uma segurança que pelo menos para mim, me parece que é uma coisa que está vendo de dentro dele, não é uma simples pesquisa. Né? E assim, o pessoal que acompanha a live aqui todas as terças, eu quando vou entrevistar um jogador da minha época, eu falo minha época, né, os jogadores mais antigos aí, eu procuro, assim, é lógico que eu vou pesquisar uma outra coisinha, mas eu procuro ter coisas da minha memória para também eu exercitar essa questão e procurar treinar o meu conhecimento. Claro que hoje a gente tem ferramentas, vamos usá-las, mas também não ficar preso a isso, porque eu acredito que um bom jornalista não pode viver, tem muito jornalista de Google, né? Só Google, e não tem aquela vivência, aquela informação. E o PVC com certeza não é desse. Você foi muito bem colocado. Isso. E a quantidade de jogos que ele já fez na carreira, na vida, isso vai arquivando, vai ficando na memória dele. E claro que é um conhecimento que ele vai trazendo, não tem como. Eu tô vendo aqui, ó, o Rafael Prats, que é o nosso comentarista lá no Futebol Globo CBN. Acabou de entrar.
e está participando da live também. É um cara muito estudioso. É outro profissional brilhante. Então são pessoas que você começa a trabalhar em volta, que antes de um jogo a gente senta para conversar um Santos e The Strongest. Se tiver na fase de grupos, 1 hora antes a gente vai reunir a equipe da transmissão, ou 2 horas, dependendo da abertura da nossa jornada, para tentar entender como fala o nome daquele jogador. Então, a gente tem um estudo antes que, olha, eu vim em tal lugar, eu entrei, tive acesso, pesquisei um jornal importante na Bolívia para saber como que fulano fala, como que é citado o nome dele. Então, existe o estudo, mas existe muito da capacidade daquele profissional de se recordar daquilo que aconteceu. Rafael Prats, sim, que é também um comentarista da ESPN hoje, é um excelente profissional, mas tantos outros que trabalham na equipe, é o que eu falo para você, todos os dias. Quando eu olho para a minha equipe e vejo a capacidade de cada um deles, eu me esforço cada vez mais para tentar aprender. E vou te falar uma coisa, eu já tenho 183 jogos pelo Futebol Globo CBN. E até hoje eu sempre gosto de mandar uma mensagem para o Rafael, para o Gabriel do Dziak, para um amigo ou outro da equipe e falo, olha, eu gostaria de melhorar nisso, eu gostaria de melhorar naquilo, o que você pode me ajudar, que dica você pode me passar. Então tem algumas coisas bacanas e a equipe é fora de série, viu, Cacau? Um ajuda o outro, isso é muito bacana. Nas viagens que a gente fazia antes da pandemia acabar, da gente poder se conhecer melhor, trocar ideias, tirar uma dúvida do outro, olha, aconteceu tal coisa no jogo, como que eu posso pegar? Às vezes o treinador está tão longe, eu não estou conseguindo captar o que ele quer passar para a equipe dele, mas prestar atenção em detalhes e a experiência que eles têm, e eles têm me passado nesses quase 3 anos que eu estou no jornalismo esportivo, tem me ajudado muito. Tenho certeza disso. Só os nomes que você citou aí, só monstros sagrados aí da comunicação, né, do esporte, com certeza. Bruno, só aproveitando aí a audiência rotativa, pessoal, ao final da live a gente vai fazer o sorteio, né, dos brindes dos nossos colaboradores, né, da Lalane Nhoques, né, 2 bandejinhas de nhoque da Lalane, sobremesa da Esqui e 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas, lá da Klaus Sports. Para isso, é só responder aí, quem já respondeu já está devidamente registrado, quem não respondeu ainda e quiser participar do sorteio, é só responder. O Bruno, né, Bruno Faria, né, nosso convidado de hoje, ele é repórter setorista de uma grande equipe aqui de São Paulo, já falou, né, já falou aí qual é a equipe, quem prestou atenção aí já está sabendo, mas de que equipe que o Bruno é o repórter setorista hoje? É só colocar aí nos comentários da live, você vai estar concorrendo aos brindes que eu citei aí. Bruno, uma curiosidade, eu acho que... Pois não. Eu queria agradecer, eu estou vendo tantas mensagens aqui, o pessoal mandando, é um abraço geral para todo mundo que está acompanhando, que está mandando mensagem, que está sendo legal, mas um abraço especial ao seu pai. Porque toda vez que eu ia à rádio, que eu passava ali em frente, às vezes eu parava para a gente conversar, falar um pouco sobre futebol, e o seu pai acompanhou desde o começo, então um abraço especial a ele, um abraço especial para todo mundo também que está mandando mensagem. Obrigado pelo carinho, todo mundo. E mais uma vez, obrigado, Cacau, pelo convite. Imagina, não, isso aí é muito merecido, viu, Bruno? O Bruno, o que eu gostaria, assim, eu acho que pode ser uma curiosidade do pessoal, né? Aproveitando aí a gente sempre tem aquela coisa das pessoas famosas, né? O Oswaldo Pascoal, o Mauro Marra, o Mar Marra, o PVC. O Bruno chega lá em São Paulo, Rádio Globo, convivendo com todas essas pessoas lá. Tem alguma história que você achou legal desse começo lá, de encontrar os caras lá? Como que foi esse primeiro encontro? Teve um almoço com o fulano, uma passagem com o ciclano? Você lembra alguma história legal lá do comecinho lá? Rapaz, tem várias histórias. Várias. Eu me lembro, o Márcio Ramos, o Morcegão, é um dos nomes muito conhecidos também na área. Hoje ele está em outra emissora. E eu me lembro que depois de 2 meses que eu estava na rádio, a minha coordenadora me trocou de horário e me colocou num horário noturno. E tinha aquela festa de final de ano da empresa e batia justo na hora que nós estávamos no ar. E o Maércio falou, não acredito, nós vamos perder a festa de final de ano da empresa. E eu tinha 2, 3 meses de casa e claro que eu gostaria de ir para ver
todos esses nomes reunidos, todo mundo se divertindo, e eu não consegui. Eu sei que terminou o programa terminou, chamava toda noite, o programa terminou meia-noite. Quando terminou o programa, ele me chamou, eu era o produtor, ele chamou o operador e disse o seguinte: amanhã eu quero que vocês venham arrumados. Venham vestidos, que nós vamos sair, nós vamos jantar, nós vamos dar risada, só que não falem pra ninguém. Não falem pra ninguém, porque eu quero que todo mundo fique com a pulga atrás da orelha. E aí nós vamos jantar, nós vamos sair, nós vamos dar risada e a gente vai se divertir. Eu falei, tá bom. Quando eu chego no dia seguinte à rádio, tá todo mundo assim, quieto, já... ai, a festa aconteceu isso, a festa aconteceu aquilo. Eu chego arrumado de camisa social. Eu geralmente vou com camisa polo trabalhar, eu chego de camisa social. Daqui a pouco chega o operador, camisa social, ele chega arrumado. Ah, já teve uma menina que levantou lá do outro lado e perguntou: o que os três vão fazer? Eu falava: ninguém vai fazer nada aqui. Ninguém vai fazer nada. Eu me lembro que depois nós tiramos uma foto, saímos, fomos jantar num lugar, num restaurante de um amigo dele, pra gente dar risada, tudo, mas ele quis chamar a atenção das pessoas. E o Morcegão era aquele cara que brincava com todo mundo. Aliás, quando eu tinha que dar notícia, eu tinha que sair do estúdio e ir para uma ilha separada, porque eu não conseguia trabalhar dentro do estúdio com ele. É verdade, se tinha notícia triste, piorou. E ele pegava no meu pé, para eu rir mesmo. Eu falava: Morcegão, eu vou ser demitido por sua causa, cara. Não faz isso comigo. Mas é um amigo que eu tenho até hoje, falo com ele direto também, é uma figuraça, um dos melhores que eu vi no microfone. Para entrevistar torcedor, para estar no meio do povo, um artista nato. O Morcegão é um cara incrível. No microfone, vi poucos iguais a ele. Vi poucos. Não, perfeito. Não, isso é muito bacana, né? E havia aquele respeito, Bruno, assim, hoje você pode falar, né? Chega, pô, você é um molecão vindo de Botucatu lá, chega numa Rádio Globo com todos esses nomes aí. A gente tem essa curiosidade, né? As pessoas têm essa curiosidade. E esses caras, eles respeitavam você? Como que era o tratamento? Era um tratamento profissional? Como que funciona isso? Sempre, como funcionou para muito. você, na verdade, né? Ah, bastante. Sempre foram respeitosos comigo. Sempre deram liberdade. E se você pergunta algo para algum tipo de correção, para alguma correção, mesmo no microfone ou num texto, eles te respondem, te dão dicas. Olha, dificilmente eu vou falar para você que eu vi alguém chegando com o nariz empinado. As pessoas que eu trabalhavam ali, de uma humildade muito grande. Um amigo, torcedor fanático que mora em Bauru, ele me pediu, ele falou o seguinte, ele me mandou uma mensagem e falou: cara, eu não acredito que você está trabalhando com o Mário Marra. Eu falei: às vezes nem eu, mas o Mário Marra é um amigo. Ele falou: poxa vida, eu gosto tanto do Marra. E ficou. Perto do aniversário dele, eu chamo o Mário Marra. Marra, grava um vídeo comigo. Eu tenho um amigo no interior que é seu fã. Ele adora você e o aniversário dele é daqui a alguns dias. Vamos gravar um vídeo? Vamos. Na hora. Assim, então, as pessoas... É até engraçado porque você acaba vendo hoje as pessoas na TV. Gustavo Zupac, que está na ESPN. Aliás, está dando um show na ESPN. Sim, mandei mensagem para ele esses dias. Fiz vários jogos com ele no campo. Já fizemos jogos na Vila, no Pacaembu, no Allianz Parque, no Morumbi. Acho que só em Itaquera que eu não consegui fazer jogo com ele. Mas do resto eu fiz nos estádios aqui em São Paulo. E eu olhando, eu falei: caramba, é um baita de um profissional. Então, quando você vê uma pessoa assim, que ela tem a humildade suficiente para ela chegar e falar: claro que eu vou gravar um vídeo com você. Te mando uma mensagem brincando. Quando eu me vi recebendo mensagens de pessoas que eu acompanhava e hoje sei que sou amigo, é maravilhoso. O sentimento é maravilhoso. É algo único. Porque eu falo: caramba, eu ouvi, cresci, agora estou ao lado deles e eles me tratam como amigo. E sempre me trataram muito bem. Isso é uma coisa que eu vou carregar comigo e que eu pretendo seguir assim com outras pessoas. Eu tento tratar bem da melhor forma possível. Não, com certeza, Bruno. Não, é legal a gente ter esse testemunho de quem está lá, né? E tem a condição de dar essa opinião. Porque às vezes a gente ouve muita besteira, né? Fala: o cara é marrento. E na verdade nem sempre é assim, né? Eu vejo aqui eu tenho acompanhado muito, assim, é da televisão, é o Dandan, né? O repórter lá
Da do Sport Sport TV. TV, né? Repórter não, desculpa, o narrador do Sport TV, então ele é muito participativo no Instagram, né? Ele tem uma interação com o pessoal muito bacana, cara. Sim. E assim, como você me colocou a questão que vocês se reúnem antes para ver a pronúncia do jogador estrangeiro e coisas do tipo, ele colocou esses dias, me veio agora na cabeça, ele colocou isso, É? ele colocou, eu estou consultando aqui no Google, ele ia narrar um jogo do Milan e Parma, se não me engano. É 2 a Né? E 0 tinha Milan. alguns jogos. 2x0 Milan. E tinha me parece um jogador turco ou sérvio, alguma coisa assim. Ele foi lá procurar como que se pronuncia. Çalhanoğlu? Será que foi o Çalhanoğlu? Acho que é esse aí. Acho que é esse aí. Ah, pode ser, o Exatamente. camisa Então, 10 do Milan, pode ser. O Bruno aí o Bruno tá muito antenado nessa questão. E eu, sinceramente, essa questão de jogador, eu não sou, eu tenho talvez uma memória mais para resultados, coisas mais, esses jogadores atuais, os filhos do meu irmão, do Dugu lá, que são especialistas, sabem tudo Sabe tudo. Principalmente campeonato inglês. Premier League, para eles, sabe tudo. Quem joga onde, quem sabe tudo. Aliás, saiu uma informação que o Manchester United estaria interessado no Çalhanoğlu, que vem se destacando bastante no Milan. Seria uma contratação para a próxima temporada. Claro, especulação ainda, não dá nem para saber. Mas seria de impacto, né? Isso aí seria bacana. Eu acho. É um jogador para tomar conta ali do meio de campo. Que hoje, acho que a Premier League é a melhor liga da Europa, né? Talvez não esteja mais dinheiro, melhores times, né? Acredito que seja, né? Da Inglaterra seja a melhor liga, né? Entre os clubes, entre as disputas dos campeonatos europeus, para mim a Premier League é a que mais tem disputa. Por mais que hoje tenha o Manchester City 14 pontos do segundo colocado, 14 pontos. Minha memória me falhou agora, mas eu vou continuar com os 14 pontos do City. Que perdeu sábado, não sei se chegou, né? Ou se aproximou, né? Aliás, o Leeds ganhou e o Manchester City não perdia para um time que vinha da segunda divisão desde 2007. Isso eu ouvi na transmissão da ESPN. Achei muito legal. E foi um duelo de tática ali de Guardiola com o Eloco Bielsa. Foi um jogaço, assisti esse jogo, sim. Uma virada, o Leeds com um jogador a menos. Cooper foi expulso. Mas sem dúvida, para mim a Premier League é o principal hoje do torneio. Hoje acredito que sim, né? Então, voltando lá para a Globo, como você falou, né? Você começou no jornalismo, jornalismo geral que fala isso? Jornalismo geral. Seria o termo, né? Jornalismo geral, né? Como você falou, né? Cobriu o trânsito de São Paulo, tudo. E me chamou a atenção que você me passou da apresentação de um programa que chama O Globo no Ar. Você chegou a apresentar esse programa? Porque eu me lembro na minha infância, eu tinha medo, eu criança, eu tinha medo da vinheta do Globo no Ar, do cara falando com aquele vozeirão lá, meu pai ouvindo rádio o vozeirão, né? Meu pai ouvindo rádio no quarto dele lá, e eu no meu quarto. Que em casa eu tinha medo, o cara falou, o Globo no Ar. Nossa, eu morria de medo. Morria de medo da voz do cara. E daí, a hora que você me falou, me chamou a atenção. Mas é um programa de muitos e muitos anos, né, Bruno? E como é que foi lá? Como você chegou nisso aí? Era um quadro que entrava... Nossa, eu não vou lembrar exatamente. Eu me lembro que 6 horas da tarde tinha, mas tinham outros horários que ele entrava, o Globo no Ar era um quadro informativo que trazia as notícias atualizadas do Brasil, porque era em rede, então não era só para São Paulo. Mas eu não produzia, a produção vinha do Rio de Janeiro. Eu apenas tinha que falar. E eu fiz algumas vezes, o que também me chamou muita atenção, porque geralmente quem fazia o Globo no Ar, na Rádio Globo, eram os locutores que tinham aqueles vozeirões, que era de impacto. Mas eu tava ali, então quando vinha a ordem para mim, eu tremia. Caramba, eu vou ter que fazer o Globo no Ar, a responsabilidade é muito grande. Eu não posso errar a palavra, então eu pedia, olha, tem como mandar com 10 minutos de antecedência? Eu lia, relia, focado na vinheta. Caramba, será que eu vou fazer alguma coisa errada? Eu vou falar errado? Mas eu tremia, quando eu tinha que fazer, eu... Fiz, acho que quase 10 vezes eu fiz o Globo no Ar, aí eu fiz. Opa, deu uma travadinha aí, Bruno, mas voltou. Deu uma cortada?
Deu uma cortadinha, mas voltou. Voltou, Fez umas 10 vezes, né, o Globo no Ar, é isso? Isso, eu fiz umas 10 vezes o Globo no Ar, mas toda vez que eu tinha que fazer, eu ficava nervoso. Pela responsabilidade. Imagina. O nome do quadro, né? Sempre foi muito forte. Sim, aí tinha São forte. Paulo em 1 minuto que eu fazia. Era 1 minuto de jornalismo para falar sobre trânsito, alguma coisa que mudou na educação, algo novo. E a gente sempre atualizava. E o São Paulo em 1 minuto era de 1 em 1 hora. Só que era na meia hora, né? Então era 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. Eu participava do Globo Esportivo quando eu cheguei à rádio, só que com jornalismo. Então tinha o giro no começo do Globo Esportivo com os destaques dos 4 times de São Paulo. Qual é o primeiro time? Hoje tem jogo do Corinthians e do Santos. Então o Corinthians é mais cedo. Então o primeiro destaque do Corinthians. Depois do Santos. Aí quem que vem depois? Palmeiras ou São Paulo? É que agora tá essa... Se fosse nessa terça-feira, né? O Palmeiras joga amanhã, disputa o título. São Paulo jogou ontem, mas também volta a campo amanhã. Mas o Palmeiras é título. Então Palmeiras, São Paulo por último. E aí entrava o jornalismo. Eu entrava com o jornalismo. Eu ficava na escuta, uma salinha separada, que eu ficava com 2 computadores, 2 TVs e ligando para as pessoas. Me informando para saber, ligava para a polícia, ligava para bombeiro, ligava para tudo que estava acontecendo. Pegou fogo em São Paulo, eu tinha que ligar para saber o que tinha acontecido. Então eu fiquei muito tempo nessa apuração. Eu lembro que eu participava de algumas transmissões também, porque tinha uns plantões de final de semana, e quando tinha um giro de placar com o Oscar, a gente gira de 5 em 5 minutos. 5 minutos de jogo, na Vila Belmiro, Santos 1, São Lourenço 0. Aí ele gira se está acontecendo algum outro jogo no mesmo momento. Bruno, só uma coisa. Ô Plínio, é exemplo, viu? Não tá 1-0 não. Tá 0, não começou o jogo ainda, viu? Tô vendo, não, ainda não. Calma, mas vai passar, o Santos passa. Aliás, jogou muito bem na semana passada, assisti o jogo. Jogou muito bem o menino Ângelo, 16 anos. Olha, tende a ser um dos grandes do futebol. Precisa ter tempo, precisa ser trabalhado. Claro. Pulou etapas. Você está falando do Plínio aí, o Plínio Santista? Plínio Santista. Então, quando tinha esses giros, ele chamava algum outro jogo que estava acontecendo e chamava o jornalismo. Então, eu comecei a participar das transmissões assim, aos poucos. Mas aí a Rádio Globo passou por uma transformação. Ela estava saindo do AM, entrando no FM. Foi quando muitos funcionários saíram, outros foram contratados, e a rádio vira mais um entretenimento. Ali que eu participo mais com o PVC, ali que eu trabalho com a Galisteu, ali que eu trabalho com o Thiago Abravanel, com a Mariana Ferrão, que apresentava o Bem-Estar na TV Globo, o Mark Tawil. Ali eu participo com algumas pessoas que eu vou criando e ganhando mais experiência. Rosana Jatobá também, que é contratada. E ali eu vou conhecendo outras pessoas que eu falo, caramba, olha quanta pessoa importante está aqui e eu tô ao lado delas, né? Então, para mim, foi um aprendizado também muito grande. Tá. Ô Bruno, vamos, assim, duas figuras ilustres, seus amigos aqui de Botucatu entrando, mas antes o Wilker Terra, ele, só a título de informação, né? Lá na Premier League, o City está com 74, o Manchester United de 63. Então são 11 pontos de diferença, 11. Tá? Foi 11 pontos. Boa, porque era 14. E o United venceu de virada o Tottenham, verdade. Exatamente, né? Então passou para 11. E aí o Júnior Quinteiro, né? Nosso amigo Júnior aqui, inclusive, o Júnior falou, perguntando aqui, o que o Júnior está perguntando? Bruno, quem te chamava de Bruna Criativa? Bru. E o Anderson, também um abraço pro o Ted Babado. Por isso que ele tá pegando no meu pé. Era o Ted Babado que me chamava de Bru. E o Anderson França também, um abraço pro Anderson. Abraço pro França. O Anderson, né, ele colocando, o Anderson, o que ele tá colocando aqui? Deixa eu ver. Vai lá. Eles vão pegar no meu pé, os dois. O Anderson. Bruno fala da Jatobá. Da Rosana Jatobá Garcena. É que a Rosana Jatobá brincava comigo na rádio e me chamava de Bruninho. E tinha uma coisa que ela falava no ar pra mim que ficou marcado por um tempo. Mas isso, cada coisa que ele me arruma, eu vou falar, viu? Mas enfim, ela brincava comigo e me chamava de Deus grego. Era isso.
Eu tinha que entrar para Olha participar só. com ela, para falar sobre esportes, e ela brincava comigo e me chamava de Deus grego. Mas é coisas da Rosana Jatobá. Show do bar, né? Olha só, hein? Que moral, né? Rosana Jatobá. Essa turma aí, um abraço pessoal né, o Anderson Júnior, grandes comunicadores aqui de Botucatu, né? Inclusive hoje, tem o Acontece no Ar, né? O programa do Júnior e do André Godinho lá, ele fez a chamada da nossa live aqui, agradecer ao Júnior e Que o André por legal. isso também, né? Um abraço para o Júnior Quinteiro, um abraço para o Anderson França, para o André Godinho, que foi ele ficou na minha bancada, ele avaliou o meu TCC lá em Bauru, então um abraço para todo mundo, obrigado. Olha só. Bruno, e assim, pelo que eu pude apurar também, como você já citou alguma coisa aí, mas participar também da produção dos programas, né? De alguns programas. Sim. Né? Como você citou aí do programa que tinha o Tiago Bravanel, a Adriane Galisteu, o Marcos Veras, também outro da Mariana Ferrão, do Bem-Estar da TV Globo, né? Como que era esse trabalho, essa produção, e você tinha o contato direto com esses artistas, só outros nomes de peso aí, né? E como eles eram? Assim, as pessoas têm curiosidade de saber, né, da vida do cara famoso, do artista, o que você puder passar pra gente aí desse pessoal aí, como que era isso aí? Era muito legal. A Adriane Galisteu, o Abravanel, o Veras, ele apresentava São Paulo e Rio, então ele ficava lá e cá, porque ele tinha muitos filmes, eventos para fazer, estava no teatro sempre. Mas foi muito difícil, Cacau, porque você tem que saber tudo do mundo do entretenimento, tudo que está acontecendo. E para conseguir o contato dessas pessoas, de pessoas importantes que iam aos programas, né? Era difícil porque eu tinha que estar sempre em contato com eles. Então, quando terminava os programas com a Galisteu, eu entrava numa sala de reunião, eu e ela, para a gente conversar qual seria o próximo tema, qual seria o assunto e quem seriam as pessoas para a gente convidar. Então, sempre me dei muito bem com ela me trata super bem. Até hoje ela manda mensagem para mim, a gente se fala. O Thiago Abravanel também, aliás, o dia que ele saiu, porque ele precisou sair antes, foi uma tristeza muito grande, porque o Thiago era um cara muito brincalhão, era muito engraçado. Ele já chegava mexendo com todo mundo na redação. E o Veras também, né? A rádio também passou por essa transformação e depois de um tempo essas pessoas saíram. A Mariana Ferrão sempre muito atenta, sempre muito gentil, sempre muito educada. Me ligava, Bruninho, eu preciso de tal coisa, liga para tal médico, vamos falar com tal pessoa, eu vou te passar o contato, pode acertar. Então eu fazia o meio de campo do entrevistado até a rádio. Eu acertava o transporte, acertava a data, acertava as músicas, porque dependendo do programa, o entrevistado ele falava sobre aquela música, sobre aquele assunto específico. Então eu separava, tirava o trecho certinho, deixava já tudo editado e programado para o operador só soltar na hora do programa. Era muito bom, a gente se falava direto na época, tanto Mariana Ferrão, a Galisteu, todos, sem exceção, sempre me trataram super bem, brincavam, pegavam muito no meu pé. A Galisteu brincava muito comigo ao vivo. Começava o programa, ela perguntava: e aí, Bruno, tá namorando ou não tá? Eu falava: não, Galisteu, segue o programa, o tema é outro. Então ela brincava comigo com isso. O Thiago Abravanel, uma vez, num programa, ele falou que eu tinha dado em cima da tia dele, que aliás depois casou com o Pato. Ele falou ao vivo que eu tinha dado em cima. E eu não dei em cima da tia dele. Então, com aquele climaço, eu falei: não. Quem que falou? Pelo amor de Deus, não deixa sua tia, não. Então virou uma brincadeira. Era um clima muito gostoso, muito amistoso, muito tranquilo. Viu, Bruno? Seria o popular golpe do baú, esse é do baú mesmo, né? Esse daí seria do baú. Mas olha, se eu saísse com a tia dele, eu ia ficar louco para conhecer o pai dela. Eu queria conhecer o Silvio, de qualquer jeito. A pessoa conheceu o Silvio Santos? Nossa, que comunicador maravilhoso, né? Com certeza, Mas eu perguntava para o Thiago Abravanel, como que é o Silvio Santos? Ele falou: ele é o cara mais sossegado e tranquilo. Aliás, eu fiz uma pergunta para o Thiago Abravanel, que foi a seguinte: Thiago, quando você chegou à Globo, como é que foi esse bate-papo com o seu avô? Como é que o Silvio levou isso? Ele falou: cara,
o Silvio soltou um palavrão e falou, que legal, é a tua capacidade. Você tá lá porque você merece. E aí eu falei, caraca, ele falou isso? Que sensacional, que Sim. bacana. Aí você vê a grandeza do Silvio Santos. Exatamente. Exatamente. Não tem essa questão vou falar uma palavra, não seria o bairrismo, né? Não, Sim, você é meu neto, você vai ter que estar aqui no. Mas pô, você vai estar na Globo, você vai estar na Globo, na maior emissora do Brasil. É o que, vamos falar assim, o que o jogador almeja chegar na seleção brasileira, o comunicador, o ator, ele almeja chegar na Rede Globo, então, independente de ser o neto do Silvio Santos, então, a sensibilidade do cara, né? Por isso que é o que é, né? com certeza. É completamente diferente. Quando ele me falou isso, eu fiquei ainda mais fã do Silvio Santos. Imaginei, que cara diferente. Ele não vê Diferente. como uma rivalidade. Ele viu pela Sim, capacidade do neto dele de conseguir chegar à Globo. certo. Bruna, você falou em rivalidade, tá? Queria saber disso de você também, porque eu tenho uma opinião, né? Mas eu gostaria de você como... você não acha que hoje... Como que está essa questão? Você acha que está essa questão... Você não acha que já passou um pouquinho do ponto, essa questão de rivalidade entre clubes, entre torcidas? Ou não se vê mais como rival, mas como inimigo? A coisa tá complicada nesse sentido, né? E você como setorista, você como setorista do Santos, um dia você falar mal do time, você pode ser taxado, ou você falar bem de um outro time ser taxado. Como que tá isso? Como que você é um profissional que está ali na boca do leão lá? Como que é isso aí? É sempre Como você complicado quando a enxerga gente isso? trabalha. É sempre complicado quando a gente trabalha com o fanatismo. E o torcedor de futebol, ou é 8 ou 80. Ou você gosta ou você odeia. Ah, eu não gosto. Não existe meio termo. Ou você é apaixonado ou você não é. E quando a gente trabalha com o fanatismo, eu acho muito complicado. É difícil você falar, por que a gente não revela o nosso clube de coração? Porque eu hoje estou no Santos. Amanhã eu posso ser setorista do Corinthians. Aliás, eu faço jogos de todos os outros clubes de São Paulo. Isso é comum. O repórter que é hoje setorista do Palmeiras, ele sai de férias amanhã, eu estou de férias. Eu faço o Santos. Hoje, quem vai fazer é o setorista que cobre o São Paulo. Então, quer dizer, se ele revela o time de coração dele, se ele fala para quem ele torce, é muito complicado porque a torcida não entende. E isso a gente vê muito nos estádios. A torcida tem um certo desgosto pela Globo. Algumas torcidas não gostam. Acham que defende muito alguns clubes. Só que eu sou de rádio. Eu sou um funcionário. Eu não sou o dono da empresa. E mesmo assim, eu já sofri retaliações em vários estádios. O que, infelizmente, é comum, mas não deveria ser. Quando você lida com o fanatismo, e eu sinto uma pena de, por exemplo, não poder fazer um clássico e ter as duas torcidas, porque é muito bom quando você tem um jogo grande com duas torcidas no estádio, quando sai o gol do time que é visitante, a torcida menor começa a cantar de um lado, e depois tem um empate e inflama o estádio. Isso é maravilhoso. Para quem está ali no campo, é único. Só que, infelizmente, não é assim que acontece. Por conta das brigas, por conta das emboscadas, por todas as mortes que têm acontecido. O torcedor, infelizmente, não sabe respeitar o próximo. Não Sim. sabe que você pode conviver dentro de uma família, sendo que o seu tio, seu pai, sua irmã, seu avô torce para um time, você torce para outro. Não tem lógica você querer agredir uma outra pessoa pelo time que ela torce. Não tem lógica isso. Então, infelizmente, é preciso tomar cuidado com tudo que está acontecendo, porque o futebol lida com o fanatismo. Você coloca uma... Eu fiz a final. Palmeiras e Santos da Libertadores. Aliás, nós não fomos ao Maracanã. Não fomos porque a ordem da empresa era: não colocaremos ninguém em risco. Então, desde março do ano passado, nós estamos trabalhando de casa. E assim será. Enquanto nós não recebemos a vacina, nós continuaremos trabalhando de nossas residências. E é muito difícil, porque você vê uma final entre dois gigantes do futebol, aquela emoção de poder... Eu falei para o meu pai, pai, eu tinha tudo para eu ir para o Maracanã. E o Maracanã é aquele templo do futebol, é algo maravilhoso, e eu não consegui. Mas eu tentei fazer e trazer emoção.
porque tinha o setorista do Palmeiras e eu fui o do Santos. Eu, com todas as formas, tentei trazer aquela emoção para o torcedor santista, para ele poder se sentir em casa. Tanto que na abertura das escalações, quando toco o hino, eu entro com uma frase para tentar mexer com o torcedor. Que agora eu não vou me lembrar de cabeça exatamente, mas eu pego trechos do hino do Santos para, antes de escalar, trazer a frase e poder depois trazer a escalação. Então era dando sangue com suor e amor, com técnica e disciplina. O Santos chega à final, o tricampeão continental chega à final. Escalado pelo técnico Cuca, aí eu venho com a escalação. Eu tento mexer com a emoção do torcedor de alguma forma. Claro, claro. Porque ele tem que se sentir querido ali. Por exemplo, eu fiz a estreia do Corinthians esse ano no Campeonato Paulista. Eu que fiz o jogo de estreia. Eu me lembro que antes do hino, a primeira coisa que eu disse foi: o campeão dos campeões, com tantos títulos, está escalado. No gol. E aí eu solto a escalação. De alguma forma eu tento mexer com o torcedor. Agora, se eu falar o time que eu torço, ele sempre vai pensar: aquele cara torce para tal time, é por isso que ele está falando mal do meu. Sim, sim. E não é isso. Sim, isso eu tenho muita certeza, porque assim, eu como sou um amador, né, sou um curioso, na verdade, não sou jornalista, não é minha profissão, né? Então eu posso falar, eu sou São Paulino, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, mas assim, antes de gostar do São Paulo, independente, eu não sou jornalista, mas antes de gostar do São Paulo, eu gosto do futebol. Eu gosto do futebol, eu gosto de ver futebol, eu gosto de assistir jogo, eu gosto de time que joga bem, né? Você olha, por exemplo, o Santos classificando, mete 4-1 no Grêmio e depois 3-0 no Boca, numa Libertadores, com time de molecada e com o Marinho e Soteldo. É espetacular isso. O Palmeiras ir lá na Argentina meter 3-0 no River Plate, sabe? São coisas assim, são coisas bacanas e não são do meu time. E às vezes, eu mesmo, sem isso, às vezes aqui, em outros programas que a gente participa, o torcedor do São Paulo fica louco, fala assim: pô, você é São Paulino e fica falando bem dos outros times? Eu falei, a gente tá aqui para comentar. Eu gosto de futebol, eu torço pro São Paulo, lógico, eu torço pro São Paulo, fico feliz quando o São Paulo ganha tudo, mas, e eu falava nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo estava 7 pontos na frente do segundo lugar, eu falava que o São Paulo é aquele, o cachorro que está em cima da árvore. Ninguém sabe como que chegou ali, porque uma hora vai cair. E eu falava isso quando o São Paulo estava 7 pontos na frente. E foi o que aconteceu. E daí eu fui malhado também, entendeu? Então, às vezes a gente tem que... eu imagino para o profissional da imprensa como administrar isso. Que qualquer coisa que você... Uma opinião que você dê contrária àquele time, o torcedor mais exaltado, o torcedor mais fanático vai cair de pau. Isso aí é uma coisa, né? E eu acho que é tão desnecessário, né? Aí o Juliano lá de Fortaleza falou: Mirassol vai lá e mete 2 no São Paulo. Na verdade foi 3, viu, Juliano? Foi 3, foi 3-2. Mas é engraçado tudo isso que acontece, engraçado no sentido que quando você vai contra aquilo que as pessoas acham que você será a favor, você, de alguma forma, para ele está sendo irônico. Que você está querendo fazer a famosa zica reversa. Você falou que é São Paulino, que não acreditava. Eu estava conversando, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo estava a 7 pontos do segundo colocado. Eu converso com um flamenguista em São Paulo e digo o seguinte: o Flamengo vai se recuperar e será campeão. Não, o São Paulo não perde esse título antes do clássico contra o Corinthians. Aí um corintiano que também estava próximo disse o seguinte: é a maior chance que o São Paulo tem de ganhar em Itaquera. Eu falei: o São Paulo, jogando bem, não consegue ganhar do Corinthians em Itaquera. Quando termina o jogo, ele não acredita, o São Paulo começa a diminuir a diferença. É verdade que logo depois volta a recuperar, salvo engano vem Fluminense, no final do ano. Aí eu não lembro contra quem foi no começo do ano, porque eu estava com o Libertadores, o Santos com o time reserva, Bragantino, São Paulo perdeu de 4-2 e depois perdeu para o Santos. Logo depois perde com o time reserva do Santos. Time juvenil do Santos. Né? O Jobson faz um gol que ele tenta chutar e a bola sai totalmente torta e quietinha ela entra, o Santos ganha.
Santos não tinha vencido nenhum clássico na temporada, eram 10 jogos sem vitória, e o Santos com o time em reserva, pensando no Boca Juniors, ganha o clássico. Vai com moral, faz aquele 3-0, cresce na competição. Aí eu falei, caramba, o Santos tem tudo para ser o tetracampeão. Aliás, uma lástima o gol que sofre no último minuto. Acredito que as duas equipes tiveram muito medo de jogar a final da Libertadores. Para mim foi um dos jogos mais feios que eu já fiz. Ruim. Muito ruim, com medo de atacar, se defendendo o tempo inteiro. E aí você falou muito bem, na semifinal o Santos vai no Monumental de Núñez. Não foi no Monumental, foi no estádio do Independente. O Monumental não podia, foi no estádio do Independente. Mas faz 3-0. Avejaneda, né? Avejaneda. Faz 3-0, depois o Santos na Vila passeia contra o Boca, sem em nenhum momento ter algum problema. E aí no final sai aquele gol de um cruzamento, que aliás para mim é um golaço. O Breno Lopes sobe, ele sobe assim, tranquilo, acerta aquela cabeçada que entra no ângulo, é um golaço, um cruzamento perfeito do Rony. E eu só queria que tivesse ido para as prorrogações. Para a prorrogação, melhor dizendo. E depois, né? Qualquer coisa nos pênaltis. Porque os dois times tiveram medo de atacar. Mas faz parte do futebol. E ali, eu sou setorista do Santos, eu vou estar focado no time, porque é a minha chance de aparecer mais. Santos campeão, eu vou entrar mais durante as transmissões, mais nos programas, vou entrar mais no Rio de Janeiro, vou entrar mais em São Paulo, para falar do time campeão. Então, eu sou setorista do Santos, eu tô com o Santos. Eu sou setorista do Palmeiras, eu tô com o Palmeiras. Eu sou setorista do Corinthians, eu tô com o Corinthians. Exatamente. E assim, Bruno, aproveitando aí, não sei se você teve oportunidade de conversar com o pessoal lá. Uma dúvida que eu tenho desse jogo aí, não sei se você pode Eu achei assim, o jogo realmente equilibrado. E o lateral esquerdo, eu não me recordo o nome do lateral esquerdo do Santos naquele dia, que estava marcando o Rony, pondo o Rony no bolso, vamos falar assim, né? Marcando muito bem o Rony. E ele é substituído. Teve o lance com o Cuca ali, que o Cuca foi expulso ali no finalzinho, e o Cuca acabou. Exatamente. E o Cuca acabou tirando o lateral esquerdo e colocando o Caju. Não, era o Felipe Jonathan. Isso. O lateral, aliás, que o Palmeiras procurou ele no começo desse ano, mas não teve negócio. Santos não quis se desfazer dele. Felipe Jonathan, que veio contratado do Ceará, ele tira o Felipe Jonathan e coloca o Wellington Tim, jogador que está emprestado pelo Criciúma, tem contrato de empréstimo até o fim deste ano com o Santos. O Wellington Tim, que é muito alto, atua até como zagueiro, só que ele está longe na jogada, né? Ele está longe na exatamente. jogada, então ele levanta a cabeça e cruza. Exatamente, deu muito espaço. O Rony dominou a bola, olhou e colocou. E eu achei aquilo... E até hoje eu não entendo o Cuca, que assim, vamos entrando no mérito do Santos aí, ele fez chover com um elenco limitado, né? Um elenco de meninos, com o Marinho e Soteldo, né? O porquê tirar o Felipe Jonathan, que poderia ter uma prorrogação, né? Tava 0-0 ainda, eu não consegui entender. O cara que pediu, como que vocês têm alguma informação o que aconteceu naquilo? Porque para mim era o melhor jogador em campo do Santos, né? Tirar o cara assim com a possibilidade de uma prorrogação, né? Achei que o Cuca, que é um grande técnico, falhou naquele momento. O Cuca quando é expulso, perdão, é que já, nossa, tá acabando a bateria do meu celular. Se desligar do nada, eu já peço desculpas, porque tá acabando a bateria do celular. Mas o Felipe Jonathan, eu não me recordo agora o que acontece, se ele pede para ser substituído ou não, mas eu imagino que ele quis aumentar a estatura do time na área, por isso que ele coloca o Wellington Tim. Mas quando o Cuca é expulso ali, mexe demais com todo o grupo em campo, tanto é que depois na entrevista coletiva o irmão dele, o Cuquinha, porque o Cuca é expulso, ele não pode conceder entrevista coletiva. O Cuquinha fala que isso mexe muito, atrapalha com o brilho dos jogadores em campo. Eu, sinceramente, acho que não mexe. Eu não sou jogador de futebol, nem ex-jogador, mas para mim não mexe. O que acontece é que o Rony encontrou um grande passe, acertou na cabeça do Breno Lopes, que para mim fez um golaço. E ali saiu o gol do título. E por ironia do destino, né, se ele colocou o rapaz por ser mais alto para combater a jogada aérea, o gol sai de uma jogada aérea, né, um cruzamento e gol de cabeça. Sim. Né? Então, por ironia. Sim.
É verdade, Esse, sai do outro lado, é verdade, o Pará que está na marcação, mas sai do sim, outro lado. sim. O Bruno, só fazer a última chamada para o sorteio, né, pessoal? Quem ainda não respondeu, né, e quiser concorrer aos prêmios ao final da live, né, são 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui, sorvetes e sobremesas, e também 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas da Klaus Sports. Só responder a seguinte pergunta, que já foi amplamente falado aí. O Bruno Faria, nosso convidado de hoje, aí, ele é jornalista setorista de qual equipe de São Paulo? Né, um grande clube aqui de São Paulo. Só responder nos comentários, quem não respondeu, quiser ter a oportunidade aí de participar do sorteio, é só responder aí nos comentários. Eu vou dar uma dica, dentro ou fora do alçapão. Essa tá mais do que dica, né? O Bruno, o que a gente não colocou, voltando um pouquinho na questão na questão do jornalismo, como que essa transição, você falou que mesmo no jornalismo geral, né, dito geral, você tinha participações especiais como dando entrevistas, dando notícias de esporte, e como que foi essa sua mudança para o jornalismo esportivo, que na verdade é o seu grande sonho? Como que aconteceu isso? Deixa eu só trocar aqui e pôr um carro. Você está me ouvindo bem? Tá travando. Tá travando. Você está me ouvindo bem, Cacau? Desculpa. Tá travando um pouquinho, Bruno. Pessoal, dá um feedback. É o do Bruno que tá com... Agora sim. Tá cortando um pouco. Você tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá Agora bom. sim. Vamos lá. Você pode repetir a pergunta, por favor? Você falou, você colocou... Por favor? Sim. Você colocou que mesmo no jornalismo geral, você dava algumas notícias de esporte durante um programa ou outro. Mas quando ocorreu essa transição para o jornalismo esportivo? Né? Saiu do jornalismo geral e foi para o jornalismo esportivo. Como que aconteceu isso? Quando e como que foi isso? Ah, legal. Primeiro que tudo que acontece dentro da rádio precisa de autorização de cada coordenador. Então, mesmo trabalhando no entretenimento, o coordenador da equipe de esportes, que hoje é o meu chefe, ele conversou com o coordenador do entretenimento e pediu autorização para que eu fizesse. Isso é um acordo entre eles, chefe com chefe. Então, ali começa o meu envolvimento com o esporte. Mas a minha ida para a equipe do Futebol Globo CBN acontece quando a Ana Thaís Matos recebe o convite para ser comentarista no Sport TV. Ela participa da Copa do Mundo de 2018, vai muito bem, vem o convite, e aí o meu chefe, hoje meu coordenador, né? Não gosto de chamar de chefe porque ele é um cara incrível, mas é um cara que passou desde estágio, trainee, repórter, foi produtor, hoje é comentarista e apresentador na rádio também. Ele me chama para conversar, me oferece a possibilidade de entrar na equipe para ser setorista do Santos, isso em agosto de 2018, e também assumir a produção do Zona Mista, com o saudoso RR, o Rodrigo Rodrigues, que nos deixou por conta da Covid, com o Alfinete, ex-Pânico, e também com o Rudi Landucci, que é um imitador aí, estava em vários programas na TV, mexe com todo mundo, brinca com todo mundo. Aliás, foi o programa mais divertido que eu trabalhei na rádio. Isso disparado. Imagina. Não, o que a gente fazia... Eu me lembro que nós passamos trote uma vez no RH do Boca Juniors. Foi na final da Libertadores e foi em Madrid. Foi em Madrid a final, no Santiago Bernabéu. Por conta de torcida jogando pedra, eles foram jogar no Santiago Bernabéu. O Alfinete se passou por um torcedor do Boca e ele queria o ingresso dele de volta. E nós ligamos no RH. E a moça toda educada. E ele falava cada palavrão ao vivo,
para ela e ela tentava acalmar ele. E ele se passou por um senhor de idade que estava louco porque queria o ingresso dele de volta. Só que a final já tinha acontecido. Já tinha perdido pro River. E o problema dele é que tinha perdido a final. Então, olha, foi um dia que nós demos muita risada. Me lembro recentemente, infelizmente o Agnaldo Timóteo também faleceu por conta da Covid. O Rudy imitava ele em todos os programas. E um dia teve convocação da seleção brasileira, nós ligamos para ele para saber o que ele tinha achado da convocação. Só que nós colocamos o Agnaldo com o Agnaldo, conversando no ar. E foi maravilhoso, porque o Agnaldo ele ria do outro lado, ele levava numa boa. Mas ele desceu assim a lenha no Tite, falou um monte na época da convocação, porque ele não tinha gostado. E a gente se divertiu muito. Então, mas tinha várias coisas que a gente fazia diferente. A gente ligava, às vezes, para um jornalista conhecido de São Paulo para tentar brincar com ele. E a gente passava trote ao vivo. Então a gente perguntava para os ouvintes, quem que você quer que a gente passe trote? Ah, em fulano de tal. Então nós vamos ligar. Nós ligamos para Kleber Machado, nós ligamos para Casagrande, nós ligamos para vários. E o Rudy também imita o Casagrande. Então a gente colocou Casagrande com Casagrande. Fazia isso, esse tipo de brincadeira no ar. Era muito bom. Fora quando eles iam também até lá. Ivan Moré foi, entre outros apresentadores, jornalistas, enfim, foi muita gente. Muita gente. Foi bem legal. Não, bacana. E assim, Bruno, particularmente, né? Você já fazia um trabalho, é claro que em menor escala, mas você tinha um trabalho parecido com esse aqui no Arquibancada Criativa, alguma coisa não tão voltada assim ao humor, né? Mas esses nomes que você falou aí, todo o Monstro Sagrado, né? O saudoso Rodrigo Rodrigues, espetacular, o cara espetacular, nossa, né? Eu lembro da dupla dele com o Ale Oliveira, era coisa assim, né? O episódio da Muriçoca lá, da Marcela Rafael lá, é uma coisa assim que vai ficar para a história, né? Eu não canso de ver aquilo, é uma coisa muito engraçada. Vamos tomar uma aguinha, vamos sair daqui. O cara é espetacular, né? Passa a impressão que é um amigo da gente, assim, um cara que tá, sabe, não um jornalista, um cara mais sensacional, né? O imitador Rudy Landucci, espetacular na imitação, né? O alfinete do ex-Pânico, né? O cara, né, engraçado, faz o papel ali do corintiano, né? Do corintiano fanático, o cara que... Então, assim, o que você acha e assim, uma coisa que pouca gente talvez lembre, uma coisa que pouca gente talvez lembre, principalmente talvez os mais novos, é que só acho que cortou um pedacinho, uma coisa que pouca gente, não é muita gente que lembra, principalmente os mais novos, é que eu acredito que na televisão, um dos precursores desse humor no esporte foi o Thiago Leifert, no Globo Esporte. Né? Ele é filho de um diretor, acho que da Rede Globo e tal. Colocaram ele lá, de repente, no Globo Esporte lá, e ele revolucionou com essa questão do humor que foi mais aceito, talvez, no cenário da televisão. Né? No rádio sempre teve isso aí, o balancê do do Fausto Silva na época, né? Osmar Santos, Fausto Silva. Né? Então, isso no rádio já tem eu não me recordo da Band, também tinha do Orlando Hora lá, também um programa com esse humor no esporte e tudo. Mas aí Hã? Desculpa. Na geral, do Orlando Hora. Então eram programas que já iam nessa linha do humor. E daí agora, mais recentemente na televisão, teve o Thiago Leifert começou, e assim, um que eu sou fã declarado do Ale Oliveira, eu acho que ele consegue transmitir uma coisa muito bacana, né? Muito bacana, eu acho que teve alguns problemas aí particulares que ele foi julgado, mas não vem ao caso, eu analiso o jornalista, o cara, um cara bacana, né? Um cara que assim, eu gosto de ver, né? E eu vejo que você numa linha parecida nisso aí, além da informação séria, do setorista, você também me parece gostar disso. O que você acha desse humor no esporte? É sua praia? É o que você gosta de fazer? Como que é? Olha, Cacau, a pergunta também é muito legal. Eu tento tomar cuidado com aquilo que eu passo para quem me acompanha. A minha prioridade sempre vai ser a informação, porque eu sou jornalista. Então, Sim. A minha prioridade para quem me acompanha é sempre. E eu faço convite
para quem é santista, para quem torce para outra equipe, se puder me acompanhar na rádio, é legal pelo ponto que eu gosto de conversar com as pessoas que me seguem. Então, quem me segue no Instagram e quer saber sobre algumas coisas, eles me mandam mensagem e eu respondo. Na hora, eu gosto de conversar com os torcedores. Repito, a minha prioridade é a informação. Então, quando eu estou numa transmissão, eu gosto de informar o mais que eu... assim, tentando ser sucinto, claro, mas ao mesmo tempo sendo leve. Eu não gosto que fique... eu até gosto de brincar, mas eu tenho cuidado ao brincar, porque como eu estou na equipe do Futebol Globo CBN, a equipe do Osmar Santos, eu vi que alguém colocou assim, um grande jornalista esportivo. O dia que eu conheci ele na rádio, eu arrepiei inteiro, porque é a história do rádio ali, do jornalismo esportivo. É o Osmar Santos. Não tem como não ser. Então eu tento levar como prioridade a informação. Tem uma brincadeira ou outra? Tem. Eu gosto de brincar? Gosto. Mas quando o narrador me chama para brincar. Eu não entro brincando do nada. Eu me lembro que recentemente, um jogo que eu estava fazendo, salvo engano, Corinthians e Mirassol, tem um impedimento. E aí o Oscar Ulisses fala, tava sozinho na banheira, Bruno? Eu falei, tava. Tava cheio de espuma, tava com a toalha e ele tava sozinho relaxando. Mas aí não pode, né, Oscar? E já voltei para ele. Eu não dei nenhuma informação. Foi uma brincadeira leve, sutil. Brincadeira, sim. Acabou e seguiu. Então, isso dá para fazer. Isso dá para levar numa boa. Mas dependendo do tipo de brincadeira numa transmissão, eu evito. Agora, o programa que tinha o Zona Mista, aliás, o meu coordenador mandava mensagem para mim, pelo amor de Deus, vai pro intervalo, coloca a música, sai do ar, faz alguma coisa, mas não deixa esses caras continuarem. Porque tiveram reuniões depois para falar, ó, vocês estão pegando pesado, vamos devagar, gente. O Bruno, mas é justamente esse tipo de programa que eu estava me referindo. Talvez eu não coloquei, que assim, para mim é espetacular. Por exemplo, eu vou falar de novo do Ale Oliveira. Eu assisti o bate-bola da ESPN. Eu chegava do serviço, eu às vezes nem almoçava para assistir o Ale no bate-bola. A hora que ele saiu, me perdeu a graça para mim. Pro meu jeito de ver, apesar de ótimos jornalistas lá também, na época, muito bons jornalistas. Formação perfeita, tudo, mas era uma coisa diferente, era diferente. Então, nesse sentido, eu acho que tem espaço para tudo, né? Tem o espaço para o humor no esporte e tem o espaço, claro, para o jornalismo sério, a informação, que sempre deve ser prioridade. Isso aí eu concordo com você, né? Como jornalista, a informação tem que ser a prioridade, senão não seria jornalismo, né? Eu acho que seria por aí. Bruno, queria perguntar também para você, você como setorista do Santos, tá? O que faz efetivamente um setorista? Você vai em todos os treinos do Santos, você vai estar lá em loco, você acompanha, você vai pegar informação na internet, você vai entrevistar o jogador, você vai atrás do técnico, como que é isso? Como que é o trabalho de um setorista de um clube grande como o Santos? Você tem que saber tudo o que está acontecendo. Se o time jogou no domingo, na segunda, quem foi titular no fim de semana vai trabalhar regenerativo. Então ele não vai nem a campo. Ele vai ficar numa academia, ele vai ficar numa fisioterapia, ele vai fazer um condicionamento para poder voltar a trabalhar. Então, no dia seguinte de um jogo, os reservas vão a campo. Eu tenho que trazer sempre informação daquilo que está acontecendo. O que é importante? Jogador que está em fim de contrato, jogador que recebeu proposta, como está sendo feito o treinamento. No Santos, por exemplo, sai o Vanderlei no começo da temporada passada, depois sai o Everson, logo que está voltando do campeonato, depois daquele período de quarentena. Como é que é a vida daqueles goleiros? Então é uma maneira que eu tenho para explicar, para montar uma matéria. Durante a pandemia, como que foi feito o treinamento? Eu posso tentar conversar com o preparador físico. E a alimentação? Converso com uma nutricionista. Quando você não tem informação quente, você tem que pensar naquilo que pode ser importante para o torcedor. O que eu gostaria de ouvir sobre o meu time? Então, por exemplo, o Carlos Sanches. Quando que o uruguaio volta? Como é que está o tratamento dele? Eu tento me aproximar. Claro que dependendo da situação, os jogadores não querem falar. Eu me lembro que eu consegui uma exclusiva com o Pituca e na ocasião estava naquela dúvida de que 70% dos salários dos jogadores do Santos seriam cortados por conta da pandemia. Ele falou, antes de ir para o ar, eu converso com você, mas esse assunto nós não vamos falar. Isso é uma regra entre todos os jogadores. Eu falei, tá bom.
o assunto mais importante é esse. Então, eu tenho que fazer entrevista com ele, porque eu pedi uma exclusiva com ele. Aliás, foi bem legal. Ele falou sobre treinamentos, ele falou sobre, na ocasião, o Gesualdo, mas ele não quis entrar no assunto que eles estavam numa briga, numa discussão com o ex-presidente José Carlos Pérez dos Santos. O presidente queria cortar 70%, eles tinham chegado a um acordo de 50%, então fica essa dúvida. A informação, hoje conseguiu, entrou num acordo? Então, o dia a dia do setorista é entrar em contato direto com quem está participando do dia a dia, conversar com pessoas ligadas ao futebol, conversar com pessoas que estão lá dentro do clube trabalhando. Como é que eu posso ter a informação? Confirma para mim, por favor, é isso que aconteceu? Os jogadores estão contra? Então, o dia a dia do setorista é assim, ligado, vidrado no telefone, com o computador ligado, escrevendo matéria, conversando com as pessoas, tentando trazer algo novo para quem acompanha você no trabalho. É muito difícil, porque eu fico mais em São Paulo do que em Santos. Acabei de receber uma mensagem aqui da assessoria do Santos que o Santos está escalado já para o jogo. Então, eles mandam a escalação para a gente. E assim vai. A gente vai tentando buscar as informações do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente pode, e trazer algo novo, sempre diferente. Ô Bruno, aproveitando então, vamos dar a escalação em primeira mão aí pra gente? Tem condição? Mas eu tô no celular, se eu sair é capaz eu cair da... Então não dá. Não, deixa. Então esse aí não vai... Eu recebi agora do Santos e ele já manda o São Lourenço também. E aí, se eu tô no ar para começar a transmissão, a primeira coisa que eu olho deixa eu ver, quem que tá de diferente no time que fez a primeira partida lá. Porque isso já é informação para mim. E aí o comentarista que tá, porque quando ele me chama com o destaque inicial, eu já entro. Tudo bem, fulano de tal, excelente noite para você, para quem me acompanha no Futebol Globo CBN, para quem nos acompanha no Futebol Globo CBN. O Santos quer a classificação, joga hoje por um resultado favorável, pode até perder, que garante classificação, e o técnico Ariel Roland mexe no time, promove as entradas de tal. Dependendo do quem saiu, quem não saiu, eu olho no banco de reservas. Não está no banco de reservas, aconteceu alguma coisa. Eu já entro em contato com o Santos. Cadê o fulano de tal? Sentiu um incômodo no aquecimento. Tá bom, sentiu um incômodo. Qual perna? Onde foi? O que aconteceu? Vai ser reavaliado? Não vai, porque eu já tenho que entrar com a notícia. Então é assim, pré-jogo, pra gente é sempre bastante corrido. Entendi. Ô Bruno, vamos fazer o sorteio aqui da live, depois a gente tem mais algumas questões aí, rapidinho, pra gente também não perder o jogo. A gente quer assistir o Santos, o pessoal também quer assistir. Então vou fazer o sorteio muito rapidamente aqui, a gente já volta no assunto. Pessoal, aqui, então vamos lá. O primeiro nhoque lá da Lalane Nhoques. Tirei o primeiro papelzinho. O Isaías, eu acredito que seja seguidor seu, viu, Bruno? Isaías Personal, se não me engano. Né? É de São Paulo, será? Isso, ele é de São Paulo. Tá. Então o Isaías levou o primeiro nhoque. Vamos para o sorteio do segundo nhoque. Tá aqui. Plínio, Santista Plínio. Plínio cansou de ganhar nhoque, hein, Plínio? Já na expectativa do jogo. Vamos lá, mais um. Aqui. Esse agora, a sobremesa da Esqui. Carlos Rossi. A Esqui, deixa eu marcar para eu não me perder. E o último é o 50% de desconto no tênis ou chuteira da Adidas, lá da Klaus Sports. E eu já estou com a escalação do Santos aqui. Opa, vamos lá. Só. Edinho Molina. Edinho Molina tem o desconto. Pessoal, eu vou entrar em contato com vocês para passar como retirar os brindes. Tem condição? Tem condição aí de passar para a gente, então, a escalação em primeira mão do Santos, Bruno? Vamos nessa. Santos escalado com João Paulo no gol. Madison do lado direito. Pará como lateral esquerdo, hein? Ele improvisou Pará do lado esquerdo. Kaique
e Luan Pérez na zaga. Meio de campo, Alisson, Gabriel Pirani e Felipe Jonathan. Ele adiantou o Felipe Jonathan. No ataque, Marinho, Soteldo e Marcos Leonardo. Repetindo, João Paulo, Madison, Kaique, Luan Pérez e Pará. Alisson, Felipe Jonathan e Pirani. Marinho, Soteldo e Marcos Leonardo. Havia expectativa de jogar o ataque da Libertadores. Caio Jorge, né? Não vai, então. É Marcos, o último Marcos Leonardo. Então, foi falado hoje o dia todo que talvez fosse o ataque da Libertadores, então não vai ser o ataque da final da Libertadores. Eu tô vendo aqui Deve ficar no banco, né? Ele tá voltando ainda. Faz muita falta ao time titular do Santos. Mas o Marcos Leonardo, para mim, tem surpreendido. Aliás, já fez gol em Libertadores contra o Defensa e Justiça no ano passado. Sim. Não, é o time legal do Santos. O Bruno, vamos, só continuando aqui a questão lá do Santos. Antigamente, vamos falar assim, os jogadores tinham uma relação melhor, não sei se seria melhor, uma relação diferente com os repórteres, né? A gente ouve falar os repórteres mais antigos falando que ia para a Copa do Mundo, lá no hotel, os jogadores conversavam no in off, coisas do tipo, você acabava tendo informações e tal. Isso acontece hoje, ainda acontece hoje, e o Juliano, né? O Juliano colocou aí que se você teve alguma saia justa, por dar alguma informação em primeira mão, você conseguiu um furo, uma informação em primeira mão e você soltou e não caiu legal, alguma coisa assim. Como que é isso hoje? Ainda tem. É muito difícil porque o pessoal de rádio já não viaja mais como viajava antigamente. Então a gente faz os jogos nos estádios em São Paulo. Então o Santos contra o São Lourenço na fase pré-Libertadores, o primeiro foi na Argentina, eu não iria para a Argentina. Eu ficaria no Brasil, iria para o estúdio da rádio e faria o jogo. Aí o jogo na Vila, eu vou para a Vila e faço o jogo do Santos. É assim que funciona. Mas quando tem, por exemplo, uma semifinal, ano passado, Santos e Boca na La Bombonera, eu teria ido, com certeza. Se não fosse a pandemia, eu teria ido. E lá, você próximo dos jogadores, você acaba tendo informações que outros não têm. Então você consegue se aproximar. Ele olha, ele vai te reconhecendo aos poucos que você está lá no dia a dia, fazendo jogos, conversando. Muitos me perguntam, por exemplo, sobre o Gabigol. O Gabigol é uma pessoa bacana? Eu digo que sim. Todas as vezes que eu estive no campo, que eu pedi para conversar com ele, para entrevistá-lo, ele parou e conversou comigo. Então, alguns jogadores chamam a atenção pela personalidade forte do campo e que às vezes leva a imagem para fora. Mas sim, a gente acaba tendo informações, a gente acaba tendo proximidade dos jogadores, conversando. Às vezes você faz uma pergunta que o jogador não gosta, isso já aconteceu várias vezes comigo, e o jogador ele fica meio bravo, ele fica meio revoltado. Estava tentando lembrar sobre alguma informação que eu dei que não caiu bem. Eu não lembro agora exatamente. Eu me lembro que eu dei a informação que o Gabigol não ia ficar no Santos, que ele iria voltar para a Europa, que foi a informação que eu consegui. E aí isso foi até para a TV. O Alexandre Pretzel deu crédito a mim na época e ele falou que, olha, o Gabigol não vai ficar no Santos e a tendência é ele voltar para a Europa. Nisso, o Flamengo vem e investe uma bala nele, só que por empréstimo. O Flamengo chega para tentar um empréstimo, mas até isso acontecer demora um mês. Mas eu não me lembro assim de ter dado uma informação que a gente só vai colocar informação lá se realmente acontecer. Eu dificilmente vou colocar uma informação que eu tenho dúvida, será que realmente esse jogador vai sair? Fulano de tal me disse, essa fonte me confirmou que ele vai sair. Mas será que vai mesmo? Será que eu tenho confiança nessa pessoa? Agora, eu já liguei para empresário que estava em outro país, acordei ele de madrugada para tirar informação e o empresário queria me matar, que eu tinha acordado ele de madrugada. Ele ficou muito bravo. E eu falei, desculpa, não sabia. Eu liguei para o empresário recentemente, ele estava na Itália, era madrugada, que já era 9, 10 da noite, lá já era madrugada, ele falou, estava dormindo, ele me falou um monte, eu pedi desculpas, mas ele me deu a informação e eu passei à frente. E assim vai acontecendo.
Assim isso aí. O Juliano também colocou que o Felipe, acabou de falar, né? O Felipe Jonathan vai jogar no meio de campo. Ele falou que lá no. O Juliano é de Fortaleza, né? Que lá no Ceará, que ele jogava no Ceará, ele jogou várias vezes como meia lá também, né? Então não é uma posição estranha para ele. No Santos ele também jogou, mas eu vou ficar de olho no jogo do Santos, porque pode ser. Porque assim, no papel, o Pará aparece como lateral esquerdo. Mas com a bola rolando pode ser outra coisa. Ele pode dar uma oportunidade de virar um 3-5-2 ou um 3-4-3. 4-3, talvez. E aí ele recua o Pará, dá liberdade para o Felipe Jonathan do lado esquerdo e o Madison do lado direito. E aí o Pará ele fica do lado direito, mas como zagueiro. Eu preciso ver com bola rolando, mas isso é uma coisa que outras pessoas, outros comentaristas poderiam debater. Mas há uma possibilidade. Eu até achei que o Felipe Jonathan não fosse jogar hoje, mas ele vai. Sim. Não, e aí não, é só uma teve informação e me parece os treinadores argentinos, assim, acredito que gostam desse esquema de três zagueiros, né? Eu vejo pelo Crespo no São Paulo, tenta implantar alguma coisa nesse sentido, né? Apesar de na escalação parecer uma coisa e lá dentro é outra, a gente acaba vendo isso em alguns momentos até da partida, né? O treinador argentino tem muito disso, né? Muda muito, sem mudar os jogadores, ele muda o esquema, né? O que a gente acaba percebendo. Bruno, uma coisa que eu gostaria de saber, a gente falou muito de rádio aqui, né? Ele falou muito de rádio, duas coisas, na verdade. Hoje nós estamos aqui no Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem várias mídias aí, né? Que pode. Isso atrapalhou o rádio? Isso você acha que atrapalhou o rádio? Ajudou? E você, como carreira, você tem aquele sonho de estar na televisão também? Trabalhar com esporte na televisão, ou trabalhar na televisão? Você tem isso? Você já teve alguma oportunidade nesse sentido? Como que é isso para você? Eu já participei, vou começar de trás para frente então. Já participei de alguns programas de esportes. Primeiro ao vivo, eu nem sabia que seria, foi para uma TV em Portugal para falar sobre o Lucas Veríssimo. Eu fiquei bem feliz e fiquei sabendo 5 minutos antes que eu iria participar. E tudo aconteceu muito rápido, mas eu tenho como objetivo rumar a TV. Meu objetivo é ir para a TV, sim. E se eu puder continuar com o rádio, seria maravilhoso, porque o rádio, eu tô no meio do rádio há 14 anos. Eu sou completamente apaixonado pelo rádio. Eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Mas, você estava falando sobre o outro ponto que eu acabei esquecendo. Você falou sobre a TV e você... Instagram, Facebook, as mídias, se atrapalha o rádio ou não? Eu acho que atrapalha no sentido de fake news, mas isso pode estar em qualquer lugar. A mídia hoje facilita tudo. O exemplo hoje dos veículos de comunicação é que se o rádio, se tiver acontecendo algo em algum lugar, eu posso pegar o meu telefone, entrar em contato com a rádio, já entrar e dar a informação. A TV vai precisar da imagem. O jornal só vai conseguir colocar amanhã. A revista daqui 1, 2 semanas. A internet, ele tira a foto, posta e escreve. Mas qual é a credibilidade daquela informação, daquela fonte? Quem é aquela pessoa? Por isso que eu vejo que hoje muitos jornalistas consagrados estão saindo da TV e abrindo seus canais no YouTube. Aí é uma possibilidade muito grande dele aparecer, porque ele é uma pessoa que já tem o nome feito. A mídia, as redes sociais, ela não atrapalha no sentido de informar. Ela atrapalha quando é fake news. Quando aquela informação não é verídica, há um problema muito sério em cima disso. E aí eu acho que atrapalha. Atrapalha demais porque nós, do rádio, precisamos informar e trazer aquela informação. Entrevistar uma pessoa, alguém conhecida, para trazer a veracidade daquilo. Mas eu acho que tem os lados positivos e negativos, os prós e os contras das redes sociais. O principal contra é quando vem aquela informação que realmente não é verdadeira. E você tem grupo de WhatsApp, você sabe. Você recebe às vezes uma informação que você fala, nossa, eu não acredito que eu recebi isso. E ninguém viu, ninguém foi atrás, ninguém se importou. Ah, mas isso é só jornalista que faz. É verdade. Mas você pode passar uma informação errada que você vai deixar alguém nervoso, alguém
você vai gerar algo negativo naquela pessoa que não é bacana. Sim. Mas eu digo assim, Bruno, no sentido de público, de tirar público do rádio, as mídias sociais, por exemplo, um programa que nem esse aqui uma live, né? Isso aí, você acha que tira público ou você acha que são públicos distintos? Eu acho que não tira público, mas a rádio também precisa estar nas redes sociais. Ela precisa divulgar aquilo que ela faz. Que tipo que ela faz? Conteúdo. É informação. Para você entrar e ficar vendo foto, não vale de nada. Aí é para quem não quer informação. Só quer ficar com o dedo no celular, curtindo foto e passando a doidada. Tanto é que eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho o meu profissional e eu tenho o pessoal. O pessoal, eu deixo ele fechado. Porque eu tenho as pessoas mais próximas, os amigos, aquelas pessoas que sabem da minha vida. Aqueles que eu não tenho contato, eu prefiro não autorizar, porque vai ter uma outra imagem da vida que eu tenho. Agora, no meu profissional, eu gosto de postar informações, o que está acontecendo, jogos, detalhes. Aí que você tem que saber diferenciar um do outro. A rádio, ela precisa estar integrada nas redes sociais, independentemente de qual for. Ela precisa estar em todas, porque todas estão aí. Algumas perdem mais valor que as outras, é verdade. Mas o Instagram, por exemplo, a nossa equipe tem, que é do Futebol Globo CBN. Lá, a gente coloca o gol narrado, o gol mais bonito do jogo. Se tiver um gol, vai ser aquele gol. Se for uma equipe de São Paulo e do Rio, vai ter o narrador de São Paulo e vai ter o narrador do Rio. Vai ter o craque do jogo escolhido pelo comentarista. E ele explica o porquê que ele é o craque do jogo, aquele determinado jogador. Isso eu acho importante. Se você não teve tempo de assistir, você apenas viu o resultado e entrou no Instagram da rádio e percebeu que o craque foi aquele e entendeu o que o comentarista disse, já valeu. Então, existe público para todos, mas a rádio precisa também estar em outros veículos. Perfeito, Bruno. Bruno, já conversamos 1h40, mais de 1h40 minutos, né? O papo bom, o negócio vai rendendo, né? E estamos quase no horário aí do Santos. Gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, aí, a sua presença, a sua simpatia, né? E falou de todos os assuntos, deu para a gente conhecer um pouquinho mais dos bastidores aí de uma Rádio Globo, né? Uma Rádio Globo, CBN, né? São veículos de comunicação incríveis, né? Do nível nacional. E só gostaria de agradecer e gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo aí, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o seu convite, fiquei muito feliz. Segundo, mais uma vez, quero mandar um abraço especial para o seu pai, que é uma pessoa muito querida para mim. Parei várias vezes para falar com ele sobre futebol, que é a nossa paixão. E é uma pessoa também muito importante porque entendeu tudo aquilo que eu passei, eu sempre estava ali perto dele. Em terceiro, agradecer a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Às vezes eu tentava ler aqui, não via todo mundo, mas aquele abraço especial. E uma mensagem que eu poderia deixar para as pessoas é: cuidem-se. Cuidem-se para que passe logo essa pandemia, que esse vírus possa ir embora, que a gente possa não sofrer mais. A gente já sofreu tanto. Eu já chorei por amigos, já chorei por familiares, e eu não quero mais isso. Então, se você puder se cuidar, se você puder usar máscara e acreditar no seu sonho, deixa as coisas acontecerem, acredite, não desista, tem que correr atrás. E eu tenho muitos sonhos ainda pela frente, eu tenho certeza que ainda vou conquistar vários, porque eu acredito, e para mim, basta eu acreditar. Se eu continuar acreditando, tá excelente. Se ninguém mais acreditar, eu preciso. O dia que eu não quiser mais, aí eu paro. Isso aí, Bruno. Então, esse foi o Bruno, né? O Bruno Faria, repórter setorista do Santos da Rádio Globo e CBN, botucatuense, um exemplo para a gente, um exemplo de dedicação, de pessoa que foi atrás, saiu aqui do interior, foi para uma Rádio Globo, tinha um sonho, foi buscar. Quem não assistiu o começo da live e quiser, a live fica gravada aí no @cacauairbags. Depois o Bruno vai passar aí o Instagram dele para quem quiser seguir aí, saber as notícias fresquinhas aí do Santos, do futebol. Agradecer então mais uma vez, meu Bruno, muito obrigado. Você é um exemplo de pessoa que vai buscar o seu sonho, foi buscar, foi atrás, vamos falar assim, tirou a bunda da cadeira e foi buscar o seu sonho. Você está de parabéns por isso e espero que você alcance sonhos maiores. Queremos ver você na televisão e
temos muito orgulho de um botucatuense estar nos representando, que no interior é assim, né? O cara que sai do interior e vence na capital, para mim ainda é assim, é o cara que venceu na vida e é um orgulho para a nossa cidade, tá? Muito obrigado e até a próxima, uma boa sorte para você e até a próxima aí, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado, @Bruno Faria, é isso, né? @Bruno Faria, _jornalista. Bruno Faria, _jornalista. Quem quiser seguir o Bruno para ter maiores informações. Voltamos então com Conversa com o Cacau na próxima terça. Amanhã temos o Memória Esporte em Destaque, Debate Futebol Forever no sábado e Histórias do Cacau na RCB. Grande abraço, obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, Bruno. Bom final de semana para todos.